Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estou aqui nos estúdios da Salvador Harmonia FM para, junto com vocês, estudarmos sobre o Apocalipse 2. Fazer a leitura aqui da palavra, só que eu não vou ler todo, o capítulo todo. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja de Efésio, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Glória a Deus. Então, meus queridos, glória a Jesus. Em Apocalipse 2, o Senhor Jesus Cristo começa a narrar sua mensagem às 7 igrejas. O conteúdo desta mensagem pode ser dividido em seguinte forma: elogio e repreensão. As 4 igrejas que o Senhor elogiou e repreendeu foi Efésios, Pérgamo, Tiatira e Sardes. 4. Agora, as duas únicas igrejas que o Senhor elogiou foram Esmirna e Filadélfia. E a única igreja que o Senhor repreendeu fortemente foi Laodiceia. Glória a Jesus. A igreja de Laodiceia. Mas antes de focar no estudo, deixa-me contar a história dessa Laodiceia. Laodiceia foi uma rainha na cidade da Grécia. E o marido dela, quando ela faleceu, colocou o nome da cidade de Loide. Aliás, o nome dela era Loide. E colocou o nome de Loide à cidade, conhecido como Laodiceia. E também o foco desta mensagem, Jesus disse: não és morno nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Era um tipo de água que havia nessa cidade, uma fonte, e que nesta água, ao você tirar ela do manancial, do seu local, ela já estava morna. Então não tinha como beber aquela água. Se bebesse, morria, ou vomitava bem melhor. Então, Jesus sempre usou os parâmetros das coisas visíveis dos locais, para fazer as comparações proféticas, escatológicas do acontecimento atual. Podemos ver aqui agora a repreensão de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Elas representam a igreja universal, isto é, um modelo geral da igreja de Cristo, em toda a terra e em todos os tempos. Sendo assim, o número 7 não pode ser considerado um acaso, mas o símbolo da plenitude, ou seja, a igreja de Jesus, em qualquer era, deve estar atenta a essas palavras. Todas elas eram alvo de muitas tribulações, tentações, perseguições. Por isso, as aconselha a ser fiel até o fim. Número 7. Muitos têm o preconceito de achar que o número 7 é o número de Deus. Bom, o número 7 é um número que Deus sempre usou para especificar os dias de tribulação, os dias de angústia, e etc. Como nós podemos ver, as 7 igrejas da Ásia, como eu falei no Apocalipse 1, na Ásia não tinha só 7 igrejas, mas as 7 que mais chamou a atenção do Senhor foi essas. E 2 que ele chamou mais atenção, que servia ao Senhor com novidade. A igreja em Efésio
A primeira mensagem enviada a Efésio. Jesus a elogia por seu trabalho dedicado, a sua perseverança. Reconhece que há muitos opositores ao seu redor, além dos falsos irmãos. Esse fato aqui nós estamos atravessando hoje. Mas antes, deixa eu frisar uma coisa aqui muito importante. O que me chama a atenção nessas 7 cartas é que o anjo que escreve, aliás, o anjo que vai levar essa carta, ele não entrega dentro da igreja na mão de qualquer pessoa na igreja, não. Ele procura o pastor da igreja, que é o anjo da igreja, e entrega na mão do anjo da igreja, que de sua vez é o pastor. As 7 estrelas que estão na mão do Cordeiro significa os 7 pastores da igreja da Ásia. Hoje significa todo pastorado. Hoje. Mas não existe só 7. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. É bom que vocês entendam. Candelabro é de ouro. É um lugar onde se bota luz, ou uma vela, ou é conhecido também como catiçal, o candelabro, no velador, e ali você acende a luz. Então isso quer dizer que a igreja tem que estar acesa. A igreja de Jesus tem que resplandecer luz a todo tempo. Não é só uma vez, não, a todo tempo. Até a data do arrebatamento da igreja, ela tem que reluzir, resplandecer que nem o ouro. Aleluia! Então não tinha só 7 igrejas. Hoje a gente vê uma falta de vergonha, uma falta de respeito aos pastores. Não importa se ele adulterou, se ele roubou, se ele matou, não é da conta de ninguém. Esses pastores prestarão conta a Deus. Quem tem que tratar com o pastor é Deus, é Jesus. Não é irmão de igreja, não. Deus não é desorganizado para pegar qualquer pessoa, enrolar a língua, dizer que está profetizando e vir exortar o pastor. É por isso que sempre oriento a igreja a buscar, na busca dos dons, procurar o dom de interpretar línguas e discernir os espíritos. Que vivemos uma época de falsos pastores, falsos apóstolos, falsos, como diz, eles ensinam a doutrina dos nicolatas. Não vivem o que falam. Pregam e não vivem. É isso aí. A resistência da igreja tem destacado, ela tem suportado muito sofrimento por causa do nome de Jesus. Permanece crendo, contudo, seu amor pelo Senhor não é mais o mesmo. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, dentre muitos elogios estão fé sincera, coração puro e uma consciência limpa. Dá-se a entender que esses cristãos de Efésios, eles tinham momentos de fraquezas, momentos de pensamentos atrasados, ruins, pensamentos terríveis. Mas aqui Paulo exortando para que eles, para que eu, você, nós no contexto em geral, possamos ter a fé sincera em Cristo, não fé duvidosa, uma fé sincera, um coração puro e uma consciência limpa, meus irmãos, sem ter de que nos envergonhar. Nosso QI tem que estar limpo, tem que estar, irmãos, sem mancha, para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Passados os anos, aquela congregação que tanto se destacou pelo seu favor, fervor, havia perdido o entusiasmo de servir a Deus. Não é que eles não amassem, e isso fica claro na sua perseverança e resistência ao mal. No entanto, aquela geração não era tão empolgada no serviço cristão como foram os seus antepassados.
O Senhor os exorta ao arrependimento. Ele quer ver aquela igreja servindo como o mesmo fervor de antes. Caso contrário, ele retirará o seu candelabro do lugar dele. Isso significa que Éfeso deixará de ser igreja, por consequente, morte espiritual. Hoje, queridos e queridas irmãs, e amados pastores que talvez estejam me escutando, hoje, tem muitas igrejas aí que já morreram. Muitas. Só tem o caco em pé. Eu não vou aqui citar uma palavra para não colocar em jogo a minha vida espiritual. Mas eu quero dizer que é uma igreja vazia. É como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, é como um símbolo que só faz zoada. Mas o seu fervor, a sua essência, já perdeu. Não teve como voltar à prática do primeiro amor. Por isso que esse tipo de igreja deixou de existir, deixou de ser igreja, morreu espiritualmente. A placa pode estar lá, mas o conteúdo, a essência, não está mais. Vamos ter cuidado com a forma de adoração. Por isso que o Senhor Jesus, ele frisa nos evangelhos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mateus 7. Então, meus irmãos, vamos voltar à prática do primeiro amor. Vamos viver o primeiro amor. Qual é o primeiro amor em Cristo? Quando você é novo decidido, você quer fazer tudo de qualquer jeito. Às vezes o pastor tenta botar um freio em você e você quer avançar de qualquer maneira. Você quer orar por todo mundo. Você, quando começa a orar, não queria mais parar. Hoje, você não tem mais isso. É necessário você retroceder um pouquinho. É necessário você voltar atrás um pouquinho. É necessário você parar, fazer uma análise, uma alta consciência e dizer: meu Deus, quem era eu há 10 anos atrás? Me ajude a voltar. Buscar novamente. Isso é muito fácil. Dobra o joelho. Começa a pedir ao Senhor um renovo. Comece a voltar à prática do primeiro amor. Que é muito importante você voltar a ser um crente fervoroso. Fervoroso no espírito. Falar com intérpretes, com diligência. E aí você vai ver as coisas fluírem na sua vida. Se você for pastor, missionário, evangelista, busque a Deus, clame a Deus. Ele te restituirá teu castiçal. Ele te devolverá a unção que você perdeu. Porque não adianta a gente pregar sem unção. A unção prevalece, faz a diferença. Porque nas minhas palavras de sabedoria natural, que pode convencer a pessoa do pecado? Não. Quem convence e converte é o Espírito Santo. Vamos ver o que o Senhor fala agora à igreja de Esmirna. Jesus deixa claro a Esmirna que conhece suas dificuldades e as suas limitações de recursos, suas constantes e perigosas tribulações. O tempo de João utiliza no grego para pobreza, potichia, potochia, significado que estes crentes estavam vivendo como mendigo. Então, em Esmirna, os irmãos passavam dificuldade de pobreza, escassez, fome, não é, irmãos? Hoje, também em nossos dias, tem igreja aí que vai se tirar a oferta, não vem dinheiro, não vem nada.
Ninguém tem nada para comprar 1 quilo de nada. Então era necessário uma intervenção divina. Mas vamos ler aqui o texto. Isso acontece provavelmente porque deve à perseguição eles estavam tendo seus bens confiscados pelo imperador. A perseguição nessa cidade aqui em Esmirna era muito grande. Nos anos da história da igreja, a igreja de Jesus, os primeiros cristãos, passaram por grandes dificuldades. Foram perseguidos. Muitos foram mortos ao fio da espada. Outros cerrados ao meio. Outros decapitados. Outros incinerados vivos nas ruas de Roma. E os crentes que tinham possibilidades, que tinham recursos financeiros, ou até mesmo bens materiais, seus bens eram confiscados. De forma que a igreja em Esmirna passava por dificuldade, passava por fome, a ponto de entrar em um estágio avançado de pobreza. Para confortá-lo, Jesus diz que aparece de tudo isso nele e eles são ricos. Olha, Jesus ainda diz para confortar aquela igreja que apesar de tudo isso, eles são ricos. Sabe por que são ricos? Porque têm o Pai, não negaram o Filho de Deus. A blasfêmia a qual o Senhor se refere, no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse, é esse aqui, ó. É uma referência à rejeição dos judeus, que não reconhecem Jesus como Deus, e continua a maltratar seus servos, que agora nele também são filhos de Abraão. Os judeus antigamente, acho que até hoje alguns judeus aí tradicional, que não acreditam que Jesus já veio, que foi morto, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia e que está voltando para levar a sua igreja. A maioria deles não acreditam não que Jesus veio. São crentes ainda, segundo a crença deles, está firmada no tarô. Está ali, seguro no tarô. Os 5 livros da lei, os Pentateucos. Não está firmado no evangelho que Jesus pregou. Não. Mas também tem judeus que já são cristãos. E esses judeus aqui da cidade de Esmirna rejeitavam o Senhor. Renegava o Senhor. Eu digo para vocês, pleno século 21, tem muita gente aí negando a Jesus, renegando o Filho de Deus. Na hora da dificuldade, chuta o pau da barraca, larga para lá, vai embora, abandona. Mas Jesus não abandona ninguém. Não. Ele morreu para te salvar. Ele morreu, ressuscitou para te dar vida eterna, para te dar salvação. Tem muitas pessoas que têm um evangelho num conceito errôneo, acha que Jesus veio condenar. Não, está errado. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. A condenação, quem escolhe é o homem. É por isso que ele não tirou o livre-arbítrio de cada um de nós. Nós temos o direito de escolha. Podemos escolher a vida eterna ou a morte eterna. Não podemos dizer que Jesus está condenando você por isso. Não, senhor. Não, senhor. Jesus deixou para você o livre direito de escolha. É um direito nosso escolher. Agora, é como Deus usou Moisés em Deuteronômio e mandou que os israelitas escolhessem entre a bênção e a maldição. Qual dos dois ele escolheria? Porque o direito de escolha era do homem e ainda continua sendo. Você não vota no dia das eleições? Tanto para presidente como para prefeitos?
Não vota? Você faz uma escolha, né? Que você acha o melhor candidato, né? Então, eu acho que você deve fazer a escolha. O melhor candidato para mim, na minha opinião, para mim é Jesus e mais ninguém. Jesus é o melhor candidato para minha vida. Eu dependo dele. Viu, irmãos? Eu dependo de Jesus. E você deve fazer o mesmo. Jesus considera quem querem... Não, está errado. Jesus considera que quem age assim contra seus irmãos tem parte com Satanás. São da sinagoga de Satanás. Hoje, vivemos um tempo em que existe o satanismo mais aí estampado, assim, sem nenhum preconceito mais. O satanismo está aí, não é? Tem gente optando, são opções, não se pode fazer nada. Mas quem procede dessa maneira é discípulo do diabo. Não é discípulo de Deus, não é discípulo de Jesus, é discípulo do diabo. Os crentes em Esmirna eram soldados de Cristo. Em uma severa guerra espiritual, o Senhor os avisa que alguns deles enfrentariam a prisão, mas os esforça e perseverar até a morte diante da morte, pois o próprio lhe recompensara com a coroa da vida. Então, meus irmãos, ser fiel até a morte, e vos darei a coroa da vida. É como ele fala lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, acho que é o versículo 10, ele fala, é um sentido de guerra espiritual, na verdade. A igreja do século 21, desde o século 20, que eu me entendo como gente, não é? Desde o século 20 para cá, a igreja do Senhor vive numa constante batalha espiritual. A guerra espiritual, é a luta na mente, na carne, nas vistas, é luta. Não vamos dizer assim que não tem luta. Quem não tem luta não está na batalha. O crente que não passa por luta, por tribulação, meus irmãos, ele está fora da peleja. Ele está fora da peleja. Ele precisa fazer um reparo de vida, olhar para a vida dele, o que está de errado, e colocar no lugar. Porque Jesus está à porta. Desde a época dessas 7 igrejas aqui, que ele está exortando a santidade, que ele está pedindo ao pastor da igreja consertar a ele próprio e a quem o ouvem. Viu, meus irmãos? A quem o ouvem. Não é fácil você pregar e no dia de você desfrutar o melhor, ouvir uma voz negando a sua entrada no céu. É doloroso, não é não? Por isso que nós devemos pregar a Sagrada Escritura. Devemos anunciar Jesus. Quer ouçam, quer que não ouçam. Ezequiel, em Babilônia, ele era cativeiro, preso. Mas ele dizia, olha, filho de Israel, ouça, ou deixe de ouvir, acredite ou não, vocês vão de saber que por aqui passou um profeta de Deus. Está lá em Ezequiel. Então, meus irmãos, hoje não é diferente. Século 21 não é diferente, não. A gente fala, é mesmo que nada. Mas um dia eles vão prestar conta. E o dia não vai ser tão longe, não. Mas aos vencedores darei a coroa da vida. Quem vencer a luta, a tribulação, a perseguição,
a fome, o descaso, o rejeito, e for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, mesmo que vá em prisão, mesmo que alguém mate o outro, mesmo que as autoridades fuzilem os cristãos, não podemos negar a Jesus Cristo. Não podemos negar a Jesus. Que mal ele fez para negar? Me faz lembrar que na perseguição de Efésios, o crente Policarpo, que era o pastor daquela igreja, o presbítero, né? Ele conta, o historiador conta na história, né? Que Policarpo foi preso por amor ao Evangelho de Cristo. E chegando na hora, o imperador mandou ele dar glória ao imperador, ele negou, e foi levado para uma fogueira. E chegando lá, colocaram ele vivo. Foi colocando ele vivo dentro da fogueira. O fogo já batendo na cintura dele, as pernas todas queimadas já. E ele dizia, negue o seu Deus para você viver. E ele dizia assim, que mal me fez este Deus para que eu possa negar alguém que só fez me amar. Não tenho condições de negar. Mesmo na morte, mesmo morrendo, nossos irmãos primitivos já sabiam a importância da coroa da vida. Aleluia! E por que nós não damos essa importância? Igreja amada, queridos que me ouvem e me escutam nessa hora, a igreja de Pérgamo. Vamos ver o que Jesus fala na igreja de Pérgamo. Eu quero salientar aqui que essas 7 igrejas estão na Grécia, hein? Aqui é um país grego. A igreja está na Grécia aí. Não é fora da Grécia, é na Grécia aí, viu? Aí vem aqui agora. Ao dizer que sabe onde os moradores de Pérgamo moram, Jesus está dizendo que é ciente do contexto pagão em que eles estão inseridos, isso é, onde está o trono de Satanás. A expressão pode ter ao menos 5 significados. Primeiro, a cidade era um polo de idolatria. O que é Salvador hoje aqui? É um polo de idolatria, não é verdade? É imagem com vários nomes. Não estou aqui para falar deles, estou aqui para falar de Jesus. Então, é um polo de idolatria o Brasil. Para começar, começou a fundação errada. O Brasil, para começar, por fundação, teve uma cruz por fundação e uma missa celebrada. Já alguns países aí tiveram a pedra fundamental, uma Bíblia Sagrada. Mas vamos deixar para lá. Segundo ponto, havia alguns monumentos que lembrassem o seu trono. A Bahia, Salvador, a minha querida Bahia, Salvador, tem tronos, não tem só um não, tem tronos de Satanás, vários tronos de Satanás. Terceiro lugar, adoração a Zeus. Zeus é o deus grego deles, que eles dizem que é Zeus. Lembrava um trono a divindade grega, era reverenciada por muitos povos na época. Vinha gente de todos os países, de toda a localidade, de toda a região para a Grécia. Nós vamos aqui em Pérgamo fazer uma paradinha aqui. Olha, quando Paulo prega lá no Atos, me parece que é capítulo 17 de Atos,
se não me falha a memória, não é? Paulo entra no Areópago e começa a passar ali dentro e observando os altares ali. Cada altar tinha o nome de uma divindade. Você vê a cidade como era idólatra. E Paulo chegou, viu um altar escrito assim, aos Deus desconhecido. Ele parou ali e chamou a atenção dos antenistas. Varões de antena, prestai-vos atenção ao Deus desconhecido. Ele aproveitou. Aí conta o capítulo que até Damares e o seu marido, que eram feitores de imagens, aceitaram Jesus. E por causa disso, Paulo e Silas foram chamados de Júpiter e Mercúrio e foram apedrejados. Saíram da cidade e foram para Icônio, saíram apedrejados. Então, muitos povos visitavam, os epícuros e outros tipos de povos visitavam a cidade da Grécia, em Pérgamo, para poder ver as divindades pagãs, aonde se tinha consagrado aos tronos de Satanás. Claro. Esculápio era uma serpente muito braba, que era reverenciada. Aqui, ó, Esculápio lembrava uma serpente que também era reverenciada na região. A cidade era reconhecida pelo culto ao imperador. Então, meus irmãos, não se fazia culto para Jesus, fazia para o imperador, e se não fizesse, morria. E os cristãos padeceram, sofreram, foram apedrejados por amor a Jesus, meus queridos. Ainda que custe a sua vida, não abandone Jesus. Não largue o seu compromisso com Deus. Leve até o fim, porque você receberá por recompensa a coroa da vida que lhe espera. Tem calabassuricando de vaz. A coroa da vida, meu irmão, minha irmã, que lhe espera. Lembrai-vos que o teu nome está escrito no livro da vida, com tinta do sangue do Cordeiro. Com tinta do sangue do Cordeiro. Lembre disso, meus irmãos. Aleluia. Deus seja louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Então, de qualquer forma, eles reconheciam Jesus, de qualquer forma, Jesus reconhece que Pérgamo se destaca pelo paganismo. O povo vive longe de Deus, muitos próximos a Satanás, e pondo seu trono está lá. Então, irmãos, muitos viviam longe de Deus, muitos viviam distante, dedicando a sua vida a Satanás. Mesmo em meio a toda essa oposição, os crentes de Pérgamo permanecem firmes. Mesmo quando Antipas foi morto por causa de Jesus. Observamos que o rei Antipas era um seguidor de Jesus. E eles não pouparam esse rei, eles mataram Antipas por causa do amor do Senhor. Mesmo em sua fidelidade e devoção à igreja, houve de Jesus uma repreensão severa. O motivo, eles toleravam a repreensão. A presença de mestres que ministravam doutrinas que não estavam de acordo com o ensino do apóstolo de Jesus e levava muitos a um estilo de vida a praticar que não agradavam a Deus. Tal era a gravidade do seu erro que o Senhor os comparou como Balaão e Balaque. E vocês lembram qual era
a gravidade de Balaão, quando Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar Israel. Tiatira, uma das características desta palavra de Jesus Cristo, as igrejas que deve estar clara em nossa mente, é o fato de que ele reconhece as obras de cada um delas. Ou seja, o Senhor está familiarizando o seu povo, com o seu povo. Tiatira, ele diz, seu amor, fé, serviço e perseverança são agora maiores do que no princípio, ao contrário de Efésio. Com o passar do tempo, o relacionamento deles com o Senhor cresceu. Contudo, cresceu. O fato que ela estava convenceu os membros a ter relações sexuais impuras em templos idólatras, comendo a comida sacrificada deles sobre o argumento de que isso era agradável a Deus. Em Tiatira havia isso. Então, meus irmãos, o Antigo Testamento, Jezabel convoca Israel, o povo de Deus, a adorar a Será, a deusa da fertilidade. Ao que tudo indica que o Senhor Jesus já havia levantado outros servos fiéis para adverti-los sobre isso, mas eles rejeitaram a exortação. Isso fica claro nas palavras: dá-lhe tempo para que se arrependesse da sua imortalidade sexual. Mas ele não era, ela não quer se arrepender. Como consequência, o Senhor os adverte que caso não haja arrependimento, um juízo severo recairia sobre ela. Por isso que Elias, no Antigo Testamento, fez aquele desafio aos 400 profetas de Baal. Subir o monte, e Jezabel, que era a principal, tinha induzido os irmãos a pecarem. Tinha induzido os irmãos a pecarem contra Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus continue assim abençoando a sua igreja. Muito obrigado. Shalom para todos, que na paz do Senhor Jesus.